Olá, queridos, bom dia. Já mais de uma semana que nós não nos falamos pelo nosso bate-papo devocional. Estive muito doente, passei uma semana de fato bem doente, mas graças a Deus estou aqui hoje para compartilhar com vocês algo da parte de Deus, na esperança de que Deus fale com você. Queria convidar vocês para lerem comigo 2 textos da Palavra de Deus e que você pudesse ouvir Deus falar com você. O primeiro texto está lá em Jó, capítulo 1, verso 1, que diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Capítulo 42, verso 5. Jó diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nessa passagem a gente encontra Deus falando acerca de um homem chamado Jó. Deus fala que ele era reto, que ele era íntegro e que ele era um homem temente a Deus e evitava o mal, se desviava do mal. Mas sabe o que esse texto diz? Que Jó não conhecia Deus. Ele tinha um comportamento, ele ouviu falar sobre Deus, alguém falou de Deus para ele, e ele viveu de maneira que agradasse a esse Deus que ele ainda não tinha experimentado. É muito interessante que é possível que nós vivamos de uma maneira que agrada a Deus, mas que não nos possibilitou ainda ter uma experiência com Deus. A experiência com Deus faz com que a gente se relacione com Deus intimamente, faz com que a gente saia da esfera da religiosidade e entre na esfera da espiritualidade, faz com que a gente passe a viver os valores de Deus, não porque a gente está obedecendo algum tipo de regra, mas porque a gente tem prazer nisso, porque a gente sabe que tem alguém que se alegra com isso, e nós nos alegramos em fazer isso. O capítulo 42, verso 5 diz que Jó conhecia Deus de ouvir falar, ou seja, ele ouviu falar sobre Deus, ele aprendeu de alguém que falou sobre Deus, mas ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A pergunta que nós precisamos nos fazer é: nós queremos conhecer a Deus apenas de ouvir falar, ou queremos ver Deus, ou queremos nos relacionar com Deus, ou queremos viver uma intimidade profunda com Deus? O que está entre esse processo de aprofundamento nessa intimidade é o sofrimento. O sofrimento de Jó faz com que ele saia da esfera da superficialidade, da esfera da filosofia sobre Deus e passe a viver uma experiência espiritual com Deus. Talvez você conheça Deus de ouvir falar, mas você ainda não experimentou Deus na tua vida. Quem sabe as lutas que você tem passado é um meio que Deus está permitindo para que você passe a olhar mais para Deus. Ao invés de você ficar mais revoltado com a vida, você deveria se voltar para Deus e dizer: Deus, eu quero te conhecer mais profundamente. E quem sabe essas lutas que você tem passado vai te fazer ter uma intimidade maior com Deus. O meu desejo é que nós possamos conhecer a Deus não apenas por ouvir falar, mas que a gente possa ter uma experiência com Deus. Que você possa experimentar Deus na tua vida. Você vai ver como é diferente quando a gente segue, quando a gente vive porque a gente conhece e não porque a gente ouviu falar. Que Deus possa falar ao teu coração. Tenham todos um ótimo dia e fiquem com Deus.